Santo, vinde, divino Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, que vem sempre em socorro da nossa vida, a nossa vida que sempre, muitas vezes, busca encontrar a vontade de Deus, mas nem sempre quer de verdade ou busca de verdade. Vinde, Espírito Santo, iluminai-nos e fortalecei-nos nesta busca. Amém. Fazei-nos gente de esperança, andar com confiança. Neste dia 5, o evangelho que iremos rezar, dia de Santa Águeda, é o evangelho de Marcos 6, 14 a 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros diziam ainda: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que os soldados fossem buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça no prato e a deu à moça. Ela entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje celebramos o dia de Santa Águeda, Virgem Marte. Muito bela ainda na infância, prometeu se manter casta para servir a Deus na pobreza e na humildade. Não quebrar essa promessa lhe custou a vida, porque o governador da Sicília se interessou pela casta jovem e a pediu em casamento. Águeda recusou o convite, expondo seus motivos religiosos. Enraivecido, o político a enviou ao tribunal, que a entregou a uma mulher de má conduta para desviá-la de Deus. Como isso não aconteceu, ela foi entregue ao carrasco para que fosse morta por ser cristã. As torturas narradas pelas quais passou a Virgem são de arrepiar e estarrecer. Depois de esbofeteada e chicoteada, Águeda foi colocada sobre chapas de cobre em brasa e posteriormente mandada de volta à prisão. Neste retorno,
ela teve a graça de ver o apóstolo São Pedro, o que a revitalizou na fé. Seus carrascos, que esperavam vê-la fraquejar em suas convicções, se surpreenderam com uma firmeza na fé. Por isso a submeteram a outras cruéis torturas, desta vez com o desconjuntamento dos ossos e o dilaceramento dos seios. Foi arrastada por sobre cacos de vidro e carvões em brasa. Depois de passar por esses tormentos, foi conduzida ao cárcere e ali morreu. Enquanto rezava pedindo a Deus para parar a erupção do vulcão Etna, que iniciara bem na hora do seu martírio. Assim que ela expirou, o vulcão se aquietou e as lavas cessaram. Até hoje o povo costuma pedir a sua intercessão para protegê-lo contra a lava do vulcão Etna, sempre que este começa a ameaçá-los. Santa Águeda é invocada contra os perigos de um incêndio. O martírio de Águeda, que é italiana, de Catânia, aconteceu durante o Império de Décio, no seu terceiro consulado, no ano de 251. Santa Águeda é uma das santas mais populares na Itália e uma das mais conhecidas mártires do cristianismo dos primeiros séculos. Apenas Roma chegou a ter 12 igrejas dedicadas a ela. Oremos. Ó Deus, que Santa Águeda, Virgem Mártir, agradável ao vosso coração pelo mérito da castidade e pela força do martírio, implore vosso perdão em nosso favor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fiz questão de narrar a história de Águeda porque é muito parecida com a história de João Batista. Procuramos encontrar Jesus. Quando o encontramos, será que somos capazes de manter a nossa fé viva mesmo com os tormentos, os sofrimentos, os desafios, as torturas psicológicas ou reais? A firmeza da fé de João Batista, a firmeza da fé de Águeda são para nós testemunhos. Muitas vezes somos amedrontados, perseguidos. Hoje em dia a perseguição ela acontece pela internet, muitas vezes. A falta de respeito, a falta de escutar a pessoa, por qualquer motivo, a gente denigre, destrói, a gente estraga a vida do outro. E a gente perde o foco. Peçamos ao Senhor que tenhamos a graça da fidelidade corajosa e ousada. O martírio é um desafio grande ainda para todos nós, que muitas vezes não sabemos lidar com isso, porque parece que é uma realidade tão distante da nossa, mas ele está sempre batendo à nossa porta. Por isso que o primeiro livro que eu escrevi sobre o martírio, porque era necessário falar da ousadia de amar até o fim, como aqueles mártires, como aquela mártir. A ousadia nos leva a amar até as últimas consequências. Será que temos coragem de responder a Jesus? Será que temos coragem de, com muita fé e perseverança, responder a um projeto que pode, inclusive, fazer com que percamos a vida para este mundo? Deixemo-nos consolar por Deus, que a sua voz nunca cesse dentro de nós, e peçamos a intercessão de Santa Águeda e de São João, para que continuemos enxergando, vivendo com amor a nossa vocação e o nosso chamado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe este Evangelho. Muitas vezes a pessoa está esperando algo assim, simples, mas que possa tocar a alma, para conhecer, buscar e encontrar a Deus, nosso Senhor. Amém.